Chefes tóxicos são muito comuns. Eles são a razão pela qual 57% dos funcionários deixaram seus empregos, de acordo com um relatório aí. Seja pelo salário, por dívidas ou por inexperiência, muita gente já teve que aguentar um chefe tóxico. Aquele que trata os funcionários mal, explora o empregado e ainda por cima dá bronca em público. Lula é um chefe tóxico e hoje ele xingou em público seus funcionários mais dedicados, os jornalistas do UOL. E o pior é que dessa vez eles nem tinham culpa. Se bem que pensando melhor, bem feito. Isso que dá trabalhar para um chefe tóxico e intoxicado. Nessa quinta-feira, o presidente do Brasil, Stalin Inácio, chamou de cretinos os jornalistas do UOL que relacionaram a alta do dólar com suas recentes declarações. A moeda norte-americana atingiu R$ 5,52 na quarta-feira, uma alta mais alta do que a conta da Janja na loja de sapatos. Esse é o maior valor registrado em mais de 2 anos e 5 meses, só que agora sem pandemia, sem guerra e sem o governo dar nada para o povo. E aí apareceu o Lula e deu essa pérola. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vou quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Ah, entendi! Se o dólar subiu 15 minutos antes da entrevista, então o Lula não é o culpado. A culpa é do Lula e ele põe em quem quiser. Por um momento eu pensei até que ele ia botar a culpa no Bolsonaro. O Lula é tão ruim em tudo e fala tanto absurdo que 15 minutos antes da entrevista, os especialistas sabiam que ele falaria merda e já subiram o dólar. Não, brincadeira. É mais uma mentira dele. O velho mente com convicção, né? A gente tem que reconhecer. Sim, os jornalistas do UOL são uns cretinos e até merecem ser chamados de coisas piores, mas não por esse motivo que o Lula deu. Esse papo de que o dólar tinha aumentado 15 minutos antes da entrevista dele é lorota do Lula. A entrevista terminou perto das 10h30 da manhã e o dólar subiu 7 centavos nas 2 horas depois da entrevista. Estava 5,45, aí quando foi meio-dia já estava 5,52. De um jeito ou de outro, Lula chamou os capachinhos dele de cretinos. E isso será considerado um ataque à imprensa? Que nada, já já aparece a Miriam Leitão falando: entenda como essa ofensa é boa para o país. O pessoal do UOL, como bons cadelinhos, já chamou o xingamento de crítica. Lula critica a associação de entrevista ao UOL, a alta do dólar. Cretinos. Lula critica, nunca ataca. Que democrata moderado, né? Imagina se fosse o Bolsonaro falando isso. Seria chamado de ataque, de agressão, de violência. Os caras não têm um pingo de dignidade mesmo. É por isso que ninguém respeita os jornalistas do UOL. Engraçado, Lula. E aquela história de solidariedade aos profissionais de imprensa que enfrentam agressões verbais?
Mesmo assim, defenderia até o fim a liberdade de imprensa. Minha solidariedade aos profissionais que hoje enfrentam agressões verbais e físicas, vazamentos de dado pessoal, ameaças de morte e outras formas de violência. A verdade será sempre maior que as fake news e o ódio. Eu tenho muito respeito pela liberdade de imprensa, porque eu sou fruto da liberdade de imprensa. Mesmo quando a imprensa me critica, a democracia para mim é inestimável. Dito isso, eu amo quando ele esculacha os próprios cupinchas dele. Não tem nada mais gostoso do que ver jornalistas, atores, professores, estudantes que fizeram um L sendo humilhados por ele. Tirando a parte da economia, da saúde, da educação, da segurança pública e da censura, eu até que estou gostando do atual governo. O Bebum já humilhou toda a base dele de alguma forma. Primeiro foi o capanga do Maduro, que deu um socão na repórter da Globo. Agora é isso. A que ponto chegamos? Quero mais. Agora, quanto ao dólar, engraçado como a culpa nunca é do Lula, né? É sempre dos outros. O dólar está na estratosfera por causa de uma crise de confiança no governo, que aliás até que demorou para chegar. Afinal, os gastos públicos crescem sem parar e o rombo nas contas públicas está pior do que quando houve pandemia. E o Bebum ainda tem a cara de pau de dizer que quem apostar na valorização do dólar contra o real vai quebrar a cara. Só para você saber, foram essas exatas palavras que o Guido Mantega usou quando era ministro da Fazenda da Dilma em 2014. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. E você já sabe o que aconteceu, né? Confia! O engraçado é que no ano passado os petistas ficavam o dia todo se gabando da queda do dólar e da alta da bolsa e agora acusam o mercado de estar sabotando o governo. Quer dizer, eles não sabem ou fingem não saber como o mercado financeiro funciona ou o que a alta do dólar significa. Lula, Gleisi e toda a quadrilha culpam Roberto Campos Neto e o Banco Central pelos juros altos, relinchando que os juros altos empacam o crescimento do Brasil, quando na verdade, se os juros tivessem caído na canetada, como na época da Dilma, o dólar já estaria a uns R$7 essa hora. A verdade é que não vai melhorar porque não há confiança que o governo será capaz de equilibrar as contas públicas. Lula repete as mesmas receitas que deram errado antes e faz questão de dizer que é contra limites de gastos. Disse que gasto é vida. Claro, isso vai destruir a nossa economia, mas os jornalistas não conseguirão mais esconder, terão que dar a notícia e aí o Lula vai dar mais um croque na cabeça deles. A gente se ferra, mas saber que os puxa-sacos do Lula estão se ferrando também alivia um pouco o coração. Quem mandou escolher trabalhar para esse chefe tóxico e intoxicado? Seus cretinos. Hoje, no Vida de Luxo, vamos conhecer a extravagante rotina de Barbinha, 171, e sua esposa, Canja, que vivem no topo da opulência e riqueza. Esse casal emblemático de Brasilândia é conhecido por suas despesas extravagantes e estilo de vida luxuoso, digno dos mais abastados bilionários do mundo. Barbinha é um aficionado por viagens internacionais. Só em 2023, ele gastou 65 milhões com 15 viagens internacionais. E não pense que essas viagens são simples passeios. Barbinha e Canja sempre se hospedam em hotéis de luxo, frequentam os restaurantes mais caros e participam de eventos que poucos têm o privilégio de conhecer. Essa é a luxuosa vida de Barbinha e Canja. Eles estão pisando na cara da sociedade. Você deve estar se perguntando de onde vem tanto dinheiro, né? Barbinha diz que é segredo, mas também pouco importa. O importante é que eles estão lacrando na cara do povo. Isso é o que dá fazer o L.